minha nota de pesar, meu luto com relação à arbitragem do futebol brasileiro e com o VAR. O que está acontecendo é uma vergonha. E não estou falando só de jogos do Flamengo, não. Estou falando do jogo contra o Goiás e Santos, estou falando do pênalti que o seu Wilton Pereira Sampaio hoje deu a favor do Grêmio jogando lá em Porto Alegre. É preciso repensar. É para mandar embora, não é para demitir, não é para trocar, porque já vimos que não tem dado em nada. É para capacitar, habilitar e repensar a arbitragem. Viga, não é para repensar. Vai continuar um lixo. Sabe por que vai continuar um lixo? Porque vai o presidente da comissão de arbitragem, que agora, como disse o Mauro César, virou a nova central do apito. Ele vai lá e ele defende todo mundo. Ele foi capaz de defender o pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro. Ele foi capaz de defender o pênalti não marcado do Botafogo no Grêmio, quando o Bitelo é puxado para baixo. A arbitragem, ela vai continuar um lixo, porque o chefe da arbitragem, ele é coberto o erro. Ou seja, o cara sabe que ele pode errar, que ele vai ser protegidinho pelo patrão. O impedimento do Gabigol, que a gente vai mostrar já já, é uma vergonha. Eles marcam pelo cotovelo, tem que ser pelo ombro. E eu não sei nem se o cotovelo tá na frente. Eu acompanhei o Zé Manuel, o Piperno também, com muita dúvida durante o jogo. Pô, e a expulsão do Gerson? É inexplicável. É inexplicável. O Gerson, ele vai pra separar uma briga. O Thiago Heleno vai e dá um empurrão no Gerson. Aí o Gerson vai reagir. Vai cobrar do Thiago Heleno. E é expulso. Nenhum dos dois mereceu ser expulso. E aí ele faz uma palhaçada daquela pra querer aparecer, pra querer ser protagonista, que é o que a gente fala aqui, que árbitro não tem que ser protagonista. E aí a gente, graças a Deus, tem 80 mil pessoas aqui ao vivo e pode falar dessa palhaçada que fazem com o futebol brasileiro. Os árbitros estão querendo ser protagonistas, assim como o CNM, que é o presidente da comissão de arbitragem, que também quer ser estrela, quer fazer videozinho e não quer falar a verdade. Então, os erros vão continuar. Eu vou querer mostrar aqui o impedimento do Gabigol. E eu vou chamar o Zé para falar, o Bruninho Prado, sobre esse impedimento. O Zé que estava com muita dúvida quando eu estava narrando o jogo. Vamos botar... Olha isso. Olha isso. Como que se explica esse impedimento? O ombro do Gerson está atrás do pé do Thiago Heleno. O ombro. Do Gerson não, do Gabigol. Desculpa. O ombro do Gabigol, ele tá atrás do pé do Thiago Heleno. Agora, tá marcando o quê? Pela manga da camisa? É o que eu vi. Tá marcando o quê? Pelo cotovelo? Porque não dá pra gente levar a arbitragem a sério. Isso aí é uma vergonha. Ah, não, assim, a minha reclamação na hora e na imagem que eu vi, a linha tá traçada mais ou menos quando termina a manga aqui, ó. Eu não tô de manga curta, mas se fosse, mais ou menos perto do cotovelo ali, no final da manga. Não é ali que traça a linha, é no ombro. Ou seja, fora do lugar. Falei, traça a linha direito, de repente o cara tá impedido. De repente o Gabigol tá impedido mesmo. Mas a minha reclamação é assim, por essa imagem mostrada do VAR, ele traçou a linha na manga, aqui no final da manga da camisa do Gabigol. E é a imagem não que no tem. ombro. E é a imagem que tem. Então, cara, o VAR tá ali para elucidar os lances e não aconteceu nada. Ele deixou todo mundo na dúvida. Não é para isso, né? Foi muito mal traçada essa linha aí, no mínimo, viu? Ó, o Mauro César, Bruno Prado, Sim. Ele postou, eu faço questão de citar nosso amigo, né? Claro. Mauro César, ele posta indignado e ele diz: que VAR bizarro, imagem ampliada em baixíssima resolução e uma linha grossa em cima do braço do Gabigol. Impossível ter a certeza de que a mesma foi colocada no ombro do atacante. Enfim, realmente, ainda isso chama atenção, né? Será que a CBF tá dura? Será que a CBF não tem dinheiro? Não é o que a gente espera. Porque só o que ganha com o amistoso da seleção brasileira é nos piores lugares. Vai lá, Singapura, Emirados Árabes. Singapura não é de todo mundo. Aí vai... Não, tô falando que não tem futebol. Tá bom. Lugar que não tem nem futebol. Que é bom. Mas vai jogar lá porque tem Pois é. dinheiro. E aí não tem dinheiro pra ter uma tecnologia decente? Olha isso aí. Parece que eu tô jogando videogame na década de 80. É isso, quando fecha assim a imagem, ela é horrível a imagem, né? Ela é muito ruim. Então, o VAR ele tem que esclarecer as coisas, corrigir erros, e não deixa claro, né? Quem vê isso aí, eu não consegui ver nenhuma imagem que mostrasse impedimento do Gabigol. Aí podem dizer o ângulo é ruim, mas não tem que ser ruim, o ângulo tem que ser bom, as coisas têm que ser claras, né? O VAR tem que esclarecer. Mas não, ele deixa mais dúvida. E na dúvida, pró-gol, né?
No campo eles deram impedimento. Isso é verdade. A marcação no campo foi de impedimento. Mas assim, essa imagem do VAR, ela tá muito mais para gol do que não gol. Aliás, para mim, pela imagem que tem, foi gol. Eu não vi nenhuma imagem que mostrasse o Gabigol à frente. Depois, a imagem é ruim, o ângulo é ruim, é tudo ruim. Então talvez tenha alguma coisa que mostre, mas do que a gente viu, do que foi divulgado, não tem. Eu não consegui ver nenhuma imagem que o Gabigol estivesse impedido. Agora, o que chamou mais atenção, Flávio, Piperno, sobre o jogo, sobre a partida? De positivo e negativo no Flamengo, por exemplo, Piperno, na sua opinião? A produção está pedindo para a gente falar um pouquinho mais da arbitragem. Vamos falar da Então, arbitragem. eu vou te perguntar uma coisa sobre essa situação aí, desse lance. O lance do Gabigol, e eu também queria ouvir de vocês do lance do Gerson. Sou só eu que estou achando uma vergonha a expulsão do Gerson. Árbitro nenhum expulsa... Eu também. Árbitro nenhum expulsa nessa situação. Nenhum. E aí eu fico me perguntando, o Atlético Paranaense já estava eliminado. O Flamengo classificado. Ele sabia ali que se ele expulsasse os dois, ele é árbitro de futebol, experiente, ele sabia que se ele expulsasse os dois ali, o prejudicado ia ser o Flamengo. Porque o Atlético Paranaense... com o Gabigol, pilhado. A confusão era com o Gabigol, não era com o Gerson. Sim, o Gerson foi separar. Isso que eu falei. E o cara vai e bota pra fora. É uma vergonha. É de envergonhar esse VAR do futebol brasileiro. E aí vai ter gente que não só o VAR. Tá sendo clubista, tá sendo parcial. O Braulio também, porque ele que expulsou. Agora, o VAR pode chamar numa situação dessa? Porque a expulsão o VAR pode chamar. Ele pode chamar também pra cancelar a expulsão? Pode. Porque também deveria. Deveria falar. Deveria falar. Se a gente viu o jogo e tá falando, o VAR poderia ter falado, ele foi separar a briga. É uma das funções do VAR. Ele foi separar a briga. Você pode rever esse lance? Porque é uma vergonha também, Piperno. Os dois lances hoje são vergonhosos. A sorte é que o Flamengo passou. Então, ele pode chamar, porque, vejam, um dos 4 itens previstos lá no protocolo do VAR é a história do cartão vermelho, quando, inclusive, ele é aplicado para o jogador errado. Então, o VAR pode argumentar, inclusive, para o árbitro, olha, o Gerson não fez nada. Quem estava na confusão é o Gabigol. Vem aqui dar uma olhada. Agora, estava com o Zé fazendo o jogo e a gente chamava atenção, né, Zé? Porque estava dando os cartões amarelos, qualquer coisa. Estava dando cartão amarelo por qualquer coisa. Tem um monte de cartão que foi dado desse jogo que os jogadores não mereceram os cartões. Aliás, quase todos. Péssima atuação. E eu acho que deve ter dado impedimento, estava olhando aqui na imagem, porque o Gabigol, ele usa uma espécie de uma munhequeira, né? Ele usa um negócio aqui no pulso, uma faixa branca. Aí não dá, né? Tirando uma onda, porque só pode ser isso. Foi uma atuação lamentável. Agora, veja, a gente está falando de atuações lamentáveis de árbitros FIFA. Eu acho que o Flávio vai se lembrar disso, do tempo do Fará. De vez em quando ele trazia uns argentinos, uns uruguaios, apesar de que trouxe o Castrilli. Deu problema. Lá no Corinthians Português. Castrilli era o melhor árbitro da América. O melhor deles. E deu... Agora tem que entender o seguinte, Piperno, olha só. O Flamengo já estava numa condição favorável. E se o cenário, a ambiência fosse diferente? Se o Flamengo precisasse desse gol para se classificar? Porque o time ficou ali irritado, ficou desestabilizado. E ficou pressionado. O Atlético pressionou ainda depois desse lance. Exatamente. Você viu que a torcida cresceu depois desse lance, porque se o Flamengo ali faz 2-0, já tinha liquidado o jogo, já tinha acabado. O Atlético não ia fazer 3 gols, mas aí você anula um gol que nitidamente, até o torcedor do Atlético deve ter falado, puxa vida, o árbitro dessa vez jogou a nosso favor. Aí olha pra tela, desestabiliza o adversário e a torcida cresce. E não que o Atlético não tenha jogado bem, acho até que o Atlético jogou bem. Mas jogou muito bem. Criou uma instabilidade no time do Flamengo que poderia ter custado classificação, poderia ter custado 9 milhões, poderia ter custado um cartão, poderia ter sido um cartão amarelo. Sincero e honestamente, ô seu Edinaldo, ô CNM, tem que resolver esse problema aí. Como eu queria o Vampeta hoje aqui. 90 mil pessoas pra ver o Vampeta chorando e me pagando. Mas aí ele corre. Nessas horas, o Vampeta ele tem uma diarreia estratégica. Ele tem. É a caganeira estratégica. Ele some. Quando é pro Vampeta me pagar ao vivo, nós temos 90 mil pessoas aqui. Você queria que Flávio Prado, quão gigante eu ia estar com essas 90 mil pessoas, o Vampeta com aquela cara de otário,
aqui me pagando R$100. Não, e se eu sou você, eu exijo em moedas. É isso. É isso. Nessas horas ele Tá some. dando ideia. Ele some, o Vampeta some, Zé Manuel. Agora, Cadê o Vamp? sumiu. O Vampeta sumiu. Vamp, Ele diz que ele vai Quer fazer... dizer que se eu ganhar domingo, você vai pagar à vista. Eu venho. À vista. Eu sempre... À Você vista. é prova. Ele apostou no Alcas. Eu perco, eu apareço. Tá de brincadeira. Eu perco, eu apareço. Eu não apareço, Bruno Prado? Parece. Eu apareço. Ele sempre some. Caça do Alcas. Ele sempre... Eu amanhã, eu já vou pedir, Gabriel Sá, nosso produtor, já pede pro Kaique pra trazer um remédio de diarreia amanhã Rolha. aqui pro programa. Vim dar rolha pra ele. Amanhã, Vinha. um remédio pra diarreia famoso que a gente bota no ar. A publicidade, não interessa. Vamos botar o remedinho de diarreia, porque ele desaparece quando é pra me pagar a aposta. Ele tava grandão. Ele jurava. E tem isso, né? Zé, Bruno Prado. Essa ordem tava assim. Ganhava um, ganhava outro. Desde 2019. Ganhou o Atlético Paranaense em 2019. Ganhou o Flamengo em 2020. Ganhou o Atlético Paranaense em 2021. Ganhou o Flamengo em 2022. Aí o Vampeta já estava dizendo, agora Atlético Paranaense. Deu ruim na ordem dele, né, Bruninho? Deu. Teve a final da Libertadores, que aí não é Copa do Brasil, mas deu o Flamengo também. E hoje deu o Flamengo com 2 vitórias. Hoje foi o desempate, né? Foi o desempate da Copa do Brasil. Tava 2-2. Flamengo passou, né? O Vampeta apostou no Atlético. Apostar no Atlético ainda vai, mas apostar no Alcas. Ele tá de brincadeira. Ele fala que ele vai apostar no City contra o brasileiro que for e quer que todo mundo aposte. Aí meu nome é Quem vai Papai apostar, Noel. pô? Aí também. Aí ele Quem vai apostar? Ele vai apostar ele quer sozinho. recuperar todo o dinheiro que ele perdeu. Apostar no Quem vai City é fácil. apostar? Pô. Ô Zé, você tava narrando a partida e aí eu quero falar também sobre o lance do Gerson. Porque foi o que o Viga falou lá, eu também vou querer escutar o Viga. O Gerson vai separar uma briga, tanto o Gerson quanto o Thiago Heleno. Os dois que são expulsos. Porque a briga não é com o Gerson. E não é nem com o Gabigol, eu acho que é com o Wesley. Eu acho que é com o Wesley, Viga. A briga. E aí ele chega querendo ser estrela, é o que eu falo de árbitro querer aparecer. Ele chega querendo ser estrela nesse lance. Porque, ó, a briga era ali, ó, era o Wesley com o número 8, ali do Atlético Paranaense. Aí o Thiago Heleno já perde a cabeça por causa do cartão. Ele ficou ensandecido. Ele chegou a partir pra cima do árbitro. E o Gerson ficou bravo também e partiu pra cima depois do cartão vermelho. Ele chegou de boa pra separar. Aí o árbitro daqui a pouco deu cartão pra ele, deu cartão pro Thiago, os dois viraram uma fera. Aí esquentou mais do que devia. O Gerson, pra mim, o que eu fiz? Né? Não tá entendendo nada. Mas o Braulio tava muito esquisito, tava dando cartão amarelo na hora errada. Né? Tava louco pra aparecer. Teve o lance do pênalti. Ou seja, ultimamente, não é só nesse jogo, né? Você foi feliz em citar as partidas do final de semana pra cá e a gente pode voltar. Em rodadas anteriores, tá uma vergonha com tanto erro de arbitragem no futebol brasileiro. Tá demais. Ó, precisa parar, precisa repensar. 2 árbitros foram afastados e adianta. Aí o próximo faz a mesma coisa. Cara, o pênalti marcado pro Grêmio, bateu em 2... Foi uma vergonha. Desviou no primeiro marcador, desviou no segundo e foi, acho que no cotovelo, no antebraço, não sei. Cara, E o braço nem tava aberto, ele tava encolhendo o braço pra piorar a Aí o situação. VAR confirma, o árbitro espera, não, tá bem marcado aí, não sei o quê. Cara, é inacreditável. O Viga, acho que citou mais cedo, né? Imagina se o Atlético consegue virar e fazer 2-1 depois. Daí leva para os pênaltis e passa. O tamanho do prejuízo por causa de um erro da arbitragem, no caso ali do impedimento. Que eu imagino que está errado, né? Porque eu não vi uma linha que elucidasse o caso. Eu queria pelo menos uma linha ali para indicar para a gente. Realmente estava impedido, né? E como o Flávio falou, cara, se não tem... É claro ali, se o VAR não consegue descobrir, vale a marcação de campo, e a marcação de campo foi de impedimento. Mas aparentemente tinha condição legal o Gabigol e o VAR não ajudou em nada ali.